Bem-vindo, pessoal. Estou aqui com o Arilson, aqui meu sócio, para a gente falar sobre um grande problema hoje em dia, que é a síndrome de burnout. Começando, vai entender o que é o burnout, Arilson? O que é isso, cara? Então, a síndrome de burnout, ela é uma síndrome, como o nome já diz, um distúrbio psicológico que surgiu nos últimos tempos, justamente por causa das altas cargas de trabalho, né? E não é um trabalho físico, mas justamente aquele trabalho mais mental, principalmente hoje com a cultura das startups, cultura de workaholic. Então são pessoas que trabalham muito e no final acabam se sentindo esgotadas e começam a ter vários problemas em decorrência disso. A gente pode falar que é a versão de luxo, né, do trabalho da galera hoje em dia, né? Isso seria da depressão de luxo, como o pessoal fala. É a depressão gourmetizada, né, digamos assim. Ela costuma ter esse nome porque justamente ela acontece mais com quem trabalha com trabalhos que envolvem mais um trabalho mental, trabalho de gerência, trabalho com performance, programadores, enfim, do que quem trabalha com alguma coisa mais física, porque geralmente quando isso acontece nessas pessoas, o reflexo é mais corporal do que mental. Exato, e tem um dado interessante para o pessoal entender aí, que 72% dos brasileiros sofrem com algum tipo de estresse e 32% estão em algum nível de burnout. Então, está numa sala de 7 pessoas, 3 ali estão com algum nível de burnout. Pode ser o início, pode ser o meio, pode ser aquela fase mais complicada. E como é que a gente identifica isso, cara? Antes de tudo, eu quero informar que a gente está trazendo alguns dados aqui do Ministério da Saúde e também da Rafa Capai, de uma palestra que ela fez, onde ela revelou que passou por burnout e mostrou alguns dados. Então, antes de tudo, para você começar a refletir sobre isso. Muita gente hoje em dia, Arilson, tão cansado, tão exausto, sentindo que sempre tem alguma coisa para fazer, mas não tem tempo, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, preciso disso, preciso daquilo, soterrado de informação, tem quantidade de coisa que a gente tem que seguir. Toda hora ele muda de direção, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, não tem clareza, né, para você seguir o negócio. Bom, e também tem aquele medo de ficar por fora das coisas. O pessoal, não, vou ficar com medo, não posso tirar o Instagram, vou ficar por fora do Instagram. E dificuldade, aquela fobia de tomada de decisão também. Bom, é importante salientar que geralmente a síndrome de burnout ela acontece em cargos mais altos. Então geralmente são empresários, são gerentes. Esses tipos de cargos são mais comuns de sofrerem com a síndrome de burnout. E isso não é à toa. Tem a questão de aliado a várias horas de trabalho e também uma falta de sentido de saber como lidar com o trabalho. Porque se a gente for parar para pensar, principalmente alguém que é empresário, o trabalho não tem fim, né? Exatamente. Ele não tem fim, ele nunca vai acabar, você sempre vai ter coisas para fazer. Exatamente. Se você for esperar, quando eu tiver zerado tudo, não tiver mais nada para fazer, aí sim eu vou descansar, eu vou parar, eu vou dar atenção para minha família, eu vou dar atenção para minha esposa, para meus filhos. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. O trabalho é infinito, até porque você pode criar novas coisas, você pode sempre pensar em algo que se pode melhorar. Então, se algo não é perfeito, isso quer dizer que tem algo para ser melhorado. E se tem algo para ser melhorado, existe trabalho a fazer. Então, aí é que vem aquele limiar, né? Quando parar? Quando tá bom? E quando é a hora de repente dar um pouco mais de ênfase, dar um pouco mais de gás? A gente vai chegar lá. Não vamos antecipar muito aqui. Porque antes de tudo, eu vou explicar um pouco da história da Rafa Capai, para depois a gente passar para os sintomas, porque você vai identificar aí do seu lado se você está com algum nível, está começando a burnout, atenção. E também ao final do vídeo, a gente vai mostrar como é que você evita burnout. Então, tem algumas coisas, alguns ajustes que você vai fazer no seu estilo de vida. Então vamos começar. A Rafa Capai, ela começou a falar que ela estava vivendo uma vida em segredo lá em 2016, porque ela trabalhava 12, 14, 16 horas por dia, fazendo quase tudo sozinha. Ela não conseguia delegar para ninguém, nem terceirizar, nem mesmo para um freelance simples. Ela tinha que fazer tudo, absolutamente tudo. Inclusive trabalhar nos fins de semana e feriados, porque a sobrecarga da pessoa sozinha vai demandar isso. Vivia com medo, pensando demais no passado e no futuro, comendo o que tinha disponível, pedindo iFood, pedindo delivery, o que fosse. Não reservava espaço para atividades além do trabalho, então ela vivia trabalho o dia inteiro, não tinha atividade, não tinha um hobby, não tinha um lazer, não tinha nada.
e começou a ter um estresse crônico, crise de ansiedade constante, terror noturno e pânico. O que você acha disso, Alisson? Você identifica com as pessoas que têm essa história assim? Ah, é muito comum, inclusive no meu próprio círculo social. E o pior, né? Tem gente que acha que isso é bonito, acha que isso é legal, que isso é digno e bate no peito e fala: não, eu trabalho 12 horas por dia, eu trabalho 14, sendo que até do ponto de vista científico isso não é tão interessante, porque a gente tem uma curva de produtividade. Passando de um certo ponto, a nossa produtividade vai diminuir, correto? Então, assim, isso é muito comum e é comum a gente ver até na gente, né? Até a gente que entende, às vezes, sabe o que é a síndrome de burnout, já estudou muito a respeito, já conviveu com pessoas, a gente sente esses sintomas às vezes na gente. Às vezes não de uma forma prolongada, mas um dia, né? Aquele dia que você trabalhou muito, você está estressado, você quer sair dando soco ao vento, então é muito comum. Isso acontece com a gente em vários estágios, né? E uma das maiores causas, você sabe muito bem, você vive falando isso, a glamorização do workaholic, a mentalidade startup, eu vou ficar até de tarde, pede pizza, posta no Instagram, a galera tá podre de cansado, mas não, tô mostrando aqui que tô trabalhando, ênfase demais em produtividade, tá lotado de conteúdo no YouTube, artigo para todo lado de produtividade, mas o pessoal esquece que também a gente precisa do ócio, no momento do ócio. Se você fala que você tá à toa, em ócio, o pessoal, não, você tem que trabalhar de dia, estudar de noite, tem que ser o dia lotado, você chegar de noite, morrer na cama e dormir, não 7 horas, dormir 4 horas por noite. Quem dorme 7 é preguiçoso, né? E acaba que isso gera uma falácia sobre produtividade. Porque estudos sérios, estudos de Harvard, estudos do MIT, estudos da Universidade da Califórnia, comprovam que o tempo de descanso ele é fundamental para você ter uma boa produtividade. Chega um certo ponto, uma certa carga de trabalho, claro, isso varia um pouco de pessoa para pessoa, né, que é inviável, né? É como se você tivesse uma curva de produtividade onde a sua produtividade vai caindo conforme as horas vão passando. Então chega um ponto que é interessante você descansar para retomar sua produtividade inicial, sua produtividade de modo descansado, certo? E retomar as atividades do que continuar trabalhando numa produtividade baixa, né? No final você acaba conseguindo fazer mais coisas. Então, tipo, é muito comum as pessoas falarem: a técnica tal, a técnica isso, a técnica aquilo, o clube das 5 horas, o clube disso, o clube daquilo. E quando você vai analisar esse estudo científico, de cunho científico, sério, isso não tem nada a ver. Você consegue ver que isso é uma cultura que se criou de uma tribo onde as pessoas dizem que tem que ser feito daquele jeito, que tem que ser feito daquela forma, senão você nunca vai conseguir, senão você é um bosta, senão você é excluído, você não sabe o que é produtividade. Acaba que vira uma seita, né? Exatamente. É quase como se fosse uma seita. Não, você tem que seguir isso daqui, você tem que acordar às 5 horas da manhã, você tem que trabalhar tantas horas por dia, senão você não é um startupeiro, senão você não é um empresário, senão você é um Zé Ruela. O que não é verdade, né? Se você for acompanhar a história de quem realmente tem dinheiro, você vê que não é bem assim. E a principal coisa de quem tem dinheiro é delegação, né? Ela sempre delega para ela escalar. Ela não fica presa, eu quero fazer tudo sozinho para manter a margem de lucro alta. Mas não pode ser assim. Vai abrir mão da sua saúde, do seu sono, da sua alimentação para ter mais lucro. Aí, o que você faria com o dinheiro? Vai pagar o hospital depois. Não, e outra, você não dá conta. A gente tem que entender as nossas limitações. Olha só, se você assistir algum desses programas, tipo o programa do Shark Tank, o programa do Marcos Lemones, né? Programa internacional, você vê que aquelas pessoas, você acha mesmo que algum desses milionários que tem vários investimentos, ele trabalha de fato operacionalmente nesses investimentos? Não. Ele delega, ele conhece pessoas que são muito boas, são muito competentes em uma área e eles delegam essas funções para as outras pessoas. Ou você acha, por exemplo, que o Bill Gates é o cara que coordena o marketing da Microsoft e coordena... Então, é por isso que existe hierarquia e existem executivos. Claro, existem momentos e momentos da pessoa. Realmente, quem às vezes está assistindo esse vídeo e está começando agora, está numa fase de empresa, ele realmente tem que fazer muitas coisas. Mas é interessante saber que às vezes, cara, você contratando um estagiário aí por 600, 700 reais por mês,
trabalhando 4 horas por dia, vai te dar um alívio tão grande que você vai poder fazer tanta coisa mais importante, é conseguir crescer tanto o seu negócio, que não compensa ficar nessa neura de eu tenho que trabalhar 12 horas por dia, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que ler e-mail. Você chega num escritório de advocacia comum, o próprio advogado ele não lê os e-mails, quem lê é a secretária e só passa o que é relevante para ele. Exatamente. Então, ou seja, a pessoa acaba ficando presa em urgências e não faz o importante. Além de que ela tem que atender ainda os clientes. Então ela acaba perdendo metade do dia em atendimento, metade do dia em urgência e as coisas importantes acabou. E posterga, e joga pra frente, vai empurrando, e chega no final do ano e não vai ter nem Natal, né? Vamos passar agora para os sintomas para você identificar aí se você está começando um burnout, dá uma atençãozinha. O primeiro deles é a baixa imunidade, a pessoa fica doente constantemente, é um dos sintomas interessantes você começar a prestar atenção aí. Outra coisa, seu cérebro nunca desliga, você chega para dormir, fica aquele pensamento o dia inteiro, você não consegue desligar, já é um alerta também. Crise de ansiedade, você passa por isso hoje, provavelmente pode ser o trabalho, sua rotina. Outra coisa, aquele esgotamento, não tem energia para nada, também é o burnout, um nível maior ainda. Uma inércia mental e física, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de sair. Outra coisa, você sente que não está fazendo jus àquela expectativa que foi dada a você, certo? Dor de cabeça também, dor no corpo, pode ser um indício também desses sintomas. Alguns sintomas que a gente pegou também no Ministério da Saúde, são bastantes inclusive, tá? Igual eu falei, a falta de vontade de sair da cama, ou não tem vontade de sair de casa, dificuldade de me concentrar, às vezes a pessoa tem ir no psiquiatra tomar um remédio de concentração, mas é o estilo de vida dela que está causando isso. Pressão alta, isolamento, sentimento de incompetência, outro sentimento também de derrota, de falta de esperança, negatividade constante, você só pensa no negativo. Outra coisa também, dor muscular, falei dor de cabeça, dor no corpo, dor muscular, enfim, alteração no apetite, você vai tender a comer mais por estresse ou comer menos, também tem esses casos. Insônia também, né, Arilson? A insônia hoje em dia afeta quase 1/3 dos brasileiros, né? De 3 brasileiros, um tem insônia. Geralmente é um indício, igual a gente falou agora há pouco, 33% mais ou menos tem algum nível de burnout, então pode ter insônia por causa disso. Eu já conversei com pessoas jovens de 20 anos falando que tomam remédio para dormir. Eu fico abismada na mesa, assim, a gente está conversando numa mesa de bar e a pessoa fala, eu tomo esse remédio X, remédio Y, eu fico assim, gente, isso não é coisa de você exaltar, falando que você toma isso, isso é coisa triste de se falar. Você tem 20 anos, você não consegue dormir, complicado. Realmente é porque é uma cultura que se criou, né? Se você olhar para os nossos antepassados, não tinha tanto esse problema de insônia. Isso vem muito da explosão tecnológica, né? Questão que a gente fica praticamente o dia inteiro, a gente que trabalha com marketing, trabalha com computador, com programação, o dia inteiro com a luz fluorescente na cara, então isso desestimula o sono e pode ser um início para um burnout, porque a pessoa fica ligada mais tempo e aí ela quer trabalhar e aí ela não consegue dormir. Exatamente. E aí isso acaba sendo um fator que acelera a síndrome de burnout, porque você está dormindo pouco, seu organismo começa a sentir, sua imunidade baixa e desencadeia todos os outros sintomas que estão aqui. É importante dizer também que não obrigatoriamente a pessoa precisa ter todos esses sintomas para estar com burnout. Às vezes ela não vai ter dores, às vezes ela não vai ter essas outras coisas, mas uma coisa que é bastante comum é essa questão do esgotamento e a questão principalmente da insônia. Né? E é justamente isso que eu ia te perguntar, isso. Como é que é feito o diagnóstico? Quem me dá esse diagnóstico? Quem que fala que eu estou com burnout ou não? Então, o diagnóstico ele é feito por médicos, né? Psicólogos também, né? Médicos e psicólogos, né? Médicos psiquiatras, é claro, a gente sabe aí que o atestado do médico ele acaba tendo um valor maior, até porque pode receitar remédios, etc. Mas o psicólogo também ele pode fazer esse diagnóstico. Então, se você conhece alguém que passa por esse problema, que está com esses sintomas, às vezes você tem um primo que trabalha muito, você tem um irmão que passa a noite acordado, mexendo no computador, trabalhando, não faz atividade física, não tá sempre para baixo, sempre negativo. Sempre a gente consegue perceber um pouco no semblante da pessoa quando ela tá
passando por isso, né, principalmente em estágios mais avançados, porque é bem visível a questão da fragilidade corporal da pessoa quando ela passa por esse tipo de problema, porque ela é aquela pessoa que está sempre colheira, está sempre para baixo, está sempre negativa e acorda, mal engole a comida, já vai trabalhar, está sempre no computador, enfim. Outra coisa também, para o pessoal tá perguntando, mas não tem condições de um psicólogo ou um médico psiquiatra. A rede do SUS, no Sistema Único de Saúde, já oferece isso também. A rede de atenção psicossocial tem isso gratuitamente, você pode procurar. E o tratamento nem sempre vai ser feito com remédio, às vezes uma terapia, uma psicoterapia já vai tratar. O efeito vai geralmente em 1 a 3 meses para você conseguir amenizar isso daí. Depois, eles recomendam muito que após esse diagnóstico, esse tratamento, você tire férias. Tire férias e faça esse descanso do trabalho para ajudar a psicoterapia. Não adianta fazer a psicoterapia você manter a rotina de trabalho intensa e burnout, porque seria você dar um passo para frente e 2 para trás. Não adianta. Você vai estar indo para terapia já pensando nas horas que você vai ficar sem dormir para compensar as horas que você ficou na terapia. Aí não adianta. Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora de prevenir, como é que a gente pode prevenir isso, Arilson? Sim. Vamos lá. Principalmente se tratando dessa questão que são empresários, pessoas que trabalham com tecnologia, pessoas que trabalham muito com a mente. E, então é muito comum, né, que isso seja nas áreas da tecnologia. E muitas vezes, inclusive eu já passei por isso, eu moro em Brasília, então por morar em Brasília é um local onde o trânsito é bastante intenso, geralmente os lugares de trabalho são longe de casa. Então uma coisa que auxilia muito e que é possível em várias profissões é justamente a questão do trabalho remoto. Em várias profissões é justamente a questão do trabalho remoto, porque muitas vezes eu já passei por uma síndrome de burnout na minha vida e eu percebi que ela era mais causada nem tanto pelo tempo que eu ficava no trabalho, mas o tempo que eu gastava no trânsito. E aí eu queria compensar isso, né? Eu passava em torno de 3, 4 horas no trânsito todos os dias. Se tivesse chuva aí piorou, né? E então era muito desgastante fisicamente e emocionalmente para mim. Essa questão de ficar no ônibus, onde você ficava muito ligado cara, será que se alguém vai me assaltar aqui, não sei o que, e também o tempo que você perde, às vezes você não consegue ler, você não consegue fazer outra coisa. Então a questão do trabalho remoto para a área de tecnologia eu vejo como uma coisa fantástica, porque você ganha muito tempo da sua rotina e você consegue também ter uma rotina mais saudável. Você consegue cozinhar sua própria comida, né? Você consegue... E outra coisa, aproveitando que eu sou um pouco experiente em trabalho remoto, né? Você também só para você entender que trabalho remoto não necessariamente é home office. O simples fato de você conseguir trabalhar no escritório compartilhado perto da sua casa já te poupa esse estresse que o Arilson acabou de falar. Então você ter essa política, algumas empresas oferecerem, eu vou trabalhar no meu bairro, que eu posso ir a pé, eu vou tomar um sol, eu vou ver as coisas, vou ficar relaxar um pouco a mente até chegar no trabalho. Posso ir de bicicleta. Posso ir de bicicleta, exatamente. Uma outra dica muito importante é você ter atividade de lazer, principalmente com amigos, com os familiares. Então você ter algum tipo de atividade, não só no fim de semana, às vezes você tem que sair também, alguma coisa, um hobby interessante. Eu gosto de falar muito para quem trabalha em home office, ter um hobby com horário, porque a pessoa se força a sair do expediente, a encerrar o expediente. Vamos citar, por exemplo, a aula de dança. A aula de dança todo dia 7 horas da noite. Eu tenho que sair, mas vou ter uma reunião. Não vou ter reunião, eu tenho compromisso 7 horas da noite, está na minha agenda, está bloqueado. Então você fala isso com o cliente, não posso, 7 horas tenho compromisso. O que é? Não vou falar. O que é? Eu vou falar que eu vou para a aula de dança? Não necessariamente, preciso expor minha vida pessoal o tempo todo. Então, você ter essa rotina, esses hobbies que tiram você de casa. Outras pessoas já deram uma dica interessante. Em vez de você acordar direto para o computador, elas acordam, saem de casa, tomam um café da manhã na padaria e voltam. Isso já dá aquele gatilho para ter o início do expediente, esse ritualzinho de manhã para iniciar o expediente. E isso é bom também. Para quem já trabalha normalmente em escritório, já faz esse ritual, ele sai de casa, ele tem esse ritual também. Outra coisa, Arilson, evitar consumo... Só falando, complementando um pouco o que você falou, isso é um problema que eu vejo muito, né? As pessoas tendem a ultra priorizar o trabalho e acabar extrapolando o trabalho dentro de outras áreas. Isso é quem tem essa característica de não saber dizer não em certas coisas de trabalho, são pessoas que são muito mais suscetíveis ao burnout. Então, por exemplo, imagina a seguinte situação: você marcou com a sua esposa de ir no cinema, tem muito tempo que vocês não saem, e aí você marcou com ela de estar 7 horas no cinema.
Você sabe que dá tempo, você vai sair do seu trabalho 6 horas e você vai, etc, etc. Né? Dá tempo. E aí, é muito comum, teve uma reunião, a reunião está se estendendo, a pessoa fica lá, não sei o quê, e aí desmarca com a esposa fica chateada, né, porque, marcou um compromisso, às vezes ela se arrumou, às vezes ela, né, fez todo um trabalho que tem que fazer, né, para sair e tudo mais, e aí o cara desmarca, o cara não sabe se impor dentro de uma reunião, dentro da sua empresa, acha que vai ser penalizado por isso, né? E é importante saber dizer que a prioridade nem sempre é o seu trabalho. Nem sempre o seu trabalho vai ser a super prioridade que você tem que largar tudo porque tem a reunião com o cliente, aqui não sei o que, aqui isso, aqui aquilo. Claro, existem fases, às vezes tem uma semana muito importante que você realmente tem que ficar um pouco a mais. Isso é normal, isso acontece. Mas o problema é quando isso é sempre. Né? O problema é quando isso é sempre. E não tem nenhum problema você virar para o seu chefe e falar, olha só, eu tenho um compromisso, eu preciso sair daqui às 6 horas, eu estou indo embora porque eu tenho um compromisso. O que é? Você não é obrigado a falar qual é esse compromisso. O que é? Ou você pode falar, eu vou para o cinema com a minha esposa, qual é o problema? Já tinha marcado, é um compromisso, é fora do seu expediente de trabalho, você não tem nenhuma obrigação de estar. Entendeu? Exatamente. Você não tem nenhuma obrigação de estar ali. E eu vejo isso é muito comum, as pessoas não sabem se impor no meio de trabalho e acabam fazendo coisas que não deveria fazer, se sobrecarregando e nem recebe a hora extra. É o caso de algumas startups, né, que vai ficar aqui até 10 da noite, mostrar que você está comprometido com o propósito da empresa. Vamos pedir uma pizza depois, não tem problema, mas não. Que isso, gente? Não, o seu maior propósito é você. Não tem a empresa, não sei o que. Isso é só hype, isso é só coisa bonitinha que as pessoas falam, mas a realidade, tá todo mundo pensando em si. Tá todo mundo pensando em si e é assim que o mundo funciona. Então você tem que saber priorizar, você tem que saber o que é importante para você naquele momento. E você tem que saber se impor. Né? Se por acaso aquela empresa for te penalizar por causa disso, o Ministério do Trabalho está aí. Exatamente. O Ministério do Trabalho está aí. Né? Então, não é algo que você tem que se preocupar tanto. Né? Você tem que saber definir prioridades. A hora de trabalho também não é ficar morcegando no trabalho, tomando um cafezinho, conversando. Pô, chegou, estou aqui para trabalhar, vou trabalhar. Aí é até interessante você ter essa produtividade que você sai com a sensação de dever cumprido. Com certeza. Outra coisa também, Alisson, é evitar o consumo de bebidas alcoólicas, porque elas pioram a situação de sentimento introspectivo, sentimento de fracasso, então ela tende a piorar. Principalmente pessoas que trabalham dentro de casa, às vezes ela tende a beber em casa, sozinha, e esse tipo de beber sozinho prejudica ainda mais. Eu não estou falando do beber socialmente, eu digo do beber sozinho. É evitar esse tipo de comportamento. Outra coisa também, atividade física regularmente. Antes de você pensar aí, calma, não estou falando de academia não. Eu sei que o brasileiro pensa em atividade física, na academia, não gosto de academia, não tem dinheiro para academia. Não estou falando disso, gente, é uma caminhada simples. Coloca um fone de ouvido, ouve uma música, ouve um podcast, ouve um audiolivro. Se você não tem tempo de ler livro, bota um audiolivro, caminha. Não é caminhar lá na frente, dá a volta no quarteirão da sua rua e volta. Começa pequeno, 1 minuto de caminhada. Eu vou voltar, mas não adianta nada. Adianta, você está começando. É outro ponto que eu quero falar também, definir pequenos objetivos pessoais e profissionais. Parar de querer, eu quero fazer tudo. Você não vai conseguir fazer tudo. Você tem que fracionar, dividir. Começa a pensar, o que eu posso fazer essa semana? O que eu posso fazer hoje? Pensar nisso. O hoje geralmente pode ser 50 minutos, 10 minutos, mas pensar essas divisões de tempo, devagar. Vai demorar muito para eu conseguir isso pensando dessa forma. Mas é dessa forma que você consegue atingir isso com equilíbrio. De nada você chegar lá passando mal, com estresse, tomando remédio, com obesidade, com anorexia, com insônia. Valeu a pena você chegar lá com todos os problemas assim? Não vale a pena. Inclusive eu tenho um caso na família, né? Que eu tive um tio que ele sempre foi dessa pegada para trabalhar, nunca cuidou da saúde. E foi um cara que infartou com 40 e poucos anos, teve o primeiro infarto, tem diabetes, tem pressão alta, então assim, não adianta muita coisa. Sua prioridade sempre tem que ser o seu corpo, porque o seu corpo é você. Se o seu corpo não tá bem, cara, já era, filho, já era, entendeu? Você vai no hospital ali, que tem um paciente que está em estado terminal, quantos e quantos milhões ele não daria para ter mais 1 ano para conversar com a mãe dele? É coisa que a gente não pensa, na rotina do dia a dia a gente não pensa, mas acaba que o nosso bem mais precioso é o nosso corpo. Sempre será o nosso corpo, porque sem ele a gente não é
bosta nenhuma. Exatamente. E parar de pensar que a vida acaba aos 30 anos. Não é assim mais, gente. Está em 2020, tudo mudou. Chegou aos 30 anos, se você quiser mudar de carreira, você pode. 30 anos não é o fim da sua vida, não. Não é. É uma herança que a gente tem dos nossos pais, né? Porque era aquele pessoal que começava o trabalho na empresa, ficava naquela mesma empresa muitos e muitos e muitos anos, muitos deles concursados, muitos deles funcionários públicos, e aí em 30 anos já tinha que estar no auge da carreira. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia tem pessoas mudando de carreira aos 50 anos e sendo super bem sucedidos. Então acaba que é uma coisa um pouco aleatória, a gente não consegue prever quando o sucesso vem. A gente tem que trabalhar pelo sucesso, tem que trabalhar para estar cada dia melhor, mas é uma coisa um pouco imprevisível, é difícil de prever o sucesso, né? É uma coisa que eu costumo dizer, ninguém abre uma empresa achando que vai falir, né? E a maioria das empresas falem. Todo mundo abre achando que vai ficar milionário. Pois é. Mas uma coisa, para a gente evitar a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional, é evitar tomar remédio, a alta medicação. Dor de cabeça, toma um remédio. Insônia, toma outro remédio. Concentração, pega a Ritalina do meu amigo. Você não pode fazer isso de jeito nenhum. Você só pode tomar remédio com prescrição, porque os remédios têm muitos efeitos colaterais, prejudicam muito. Então, outra coisa que eu vou até falar aqui, em vez de uma Ritalina, começar a prática de meditação, trabalhar algum exercício de respiração, para você relaxar, você concentrar. Até mesmo exercício de auto-hipnose, que pode ajudar você a dormir melhor. Tem no YouTube diversos, aí você põe o áudio, vai ouvindo, é muito simples. Você tentar essas práticas alternativas que funcionam, que não te dão colateral. Porque a gente está lotado de toxinas já em todo lugar, e você já vai colocar mais para dentro, já vai piorando tudo. Sim. E também tomar água, né? A hidratação, ela afeta muito o cérebro, não só o físico. O pessoal hidratação, porque eu treino musculação, não é só isso. O seu cérebro precisa muito de água, então às vezes você não está conseguindo pensar porque está desidratado, está ressecado. As pessoas elas costumam separar o mental do físico, né? Mas elas não lembram que o nosso cérebro, nossa mente está dentro do nosso corpo. Exatamente. Eu me lembro que antigamente, hoje em dia isso já mudou, mas na época que eu era mais jovem, o pessoal falava assim, fulano é bombado, é burro. O bombado é burro, tem que malhar o cérebro, a mente. Mas aí as pessoas se esquecem que o que ele come é um nutriente que vai pra mente, entendeu? E ele se esquece que a mente está dentro do corpo. Aquele negócio, eu quero um homem que não malhe só o corpo, que malhe a mente. Mas a mente faz parte do corpo. Peraí, a gente tá entrando num pano. Estamos tendo um problema aqui, né? É uma coisa estranha, né? Então, assim, muita coisa do que a gente faz altera. Inclusive, por exemplo, se você é uma pessoa que costuma comer muito doce, é muito provável que você tenha aquela sonequinha, aquela vontade de fazer aquela sonequinha depois do almoço, né? Por causa da glicose no sangue, né? Sobe a glicose, depois cai a glicose e dá um sono. Exatamente, então tá tudo interligado. E eu acho que o último ponto que a gente pode falar também é evitar o contato com pessoas negativas. Isso pode prejudicar muito, pessoas que falam de coisas ruins, que prejudicam, isso não é nada. E vai falando, evitar esse contato, evitar participar mais, digamos assim, aproximar mais de pessoas positivas, que focam na solução, não no problema. Eu não emagreço por causa disso. Cara, como eu posso emagrecer mesmo sem dinheiro? Como eu posso emagrecer mesmo comendo doce, às vezes? Então focar na solução e não no problema. Essa dica é pra vida, não é só pro burnout não. Sempre se aproxime de pessoas que têm objetivos parecidos com você e pessoas positivas. Pessoas que te jogam pra baixo, pessoas que tudo tá ruim, nada tá bom. São pessoas que influenciam muito no seu estado mental. E elas te puxam para baixo, Pessoas negativas são um poço de puxa a pessoa para baixo, e ela começa a se comportar um pouco parecido com aquela pessoa, porque isso é psicologia, né? Você começa a conviver muito com as pessoas, você começa a adquirir características daquelas pessoas. Por exemplo, se você for para o interior do Nordeste, onde o pessoal tem aquele sotaque bem puxado, fica um ano lá para você ver se você não vai adquirir aquele mesmo sotaque, por mais que você se esforce para não pegar, não sugar aquele sotaque. Isso vai acontecer, porque é uma questão assim que a gente não controla. Exatamente. Por fim, para a gente finalizar esse vídeo sobre síndrome de burnout, a gente pode resumir tudo isso como busca o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Por mais que você ache que não se separa mais, que tudo é junto, por causa da tecnologia, por causa da notificação para lá e para cá, por causa de grupo de WhatsApp, de trabalho no seu celular,
a gente tem que aprender a separar, a botar limite. Então se você começar a ter esse pensamento de equilíbrio e limite, o resto vai vir por consequência, o resto a gente falou tudo aqui. Tanto para um lado quanto para o outro, não adianta ficar indo na baladinha todo dia e esquecer do trabalho e falar, eu sou e nem acordar meio-dia e ficar trabalhando de madrugada, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que está precisando, que você identifica que está passando por algum desses sintomas. Comenta aqui embaixo se você já passou por alguns desses sintomas, se você está passando por isso, tem dificuldades, se tem algum problema que a gente possa te ajudar, a gente vai te dar alguma sugestão, alguma solução alternativa ao seu problema atual. Comenta aqui, compartilha e curte também para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Valeu, galera.